Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo ligada na primeira edição, plantão glorioso. Vamos falar sobre essa janela extraordinária dentro da janela extraordinária. O Botafogo e todos os clubes envolvidos no Super Mundial de Clubes da FIFA podem contratar até 6 jogadores somente para a disputa do Mundial. Ou seja, o Botafogo finalmente pode fazer valer aquela rede multiclubes. E quem sabe se fazer valer de jogadores de destaque das equipes do Crystal Palace e do Lyon. É possível? É final de temporada, as equipes não vão estar envolvidas em nenhum torneio. É muito possível. É a hora de fazer valer a força da rede multiclubes. É a hora de fazer valer a força da Eagle. Como será o planejamento do Botafogo e que jogadores poderiam agregar no Botafogo para esse torneio tão difícil para nós e tão importante? Eu vou falar dessa situação e vou falar também como estão os nossos adversários nesse grupo, que é o chamado Grupo da Morte do Super Mundial de Clubes da FIFA. Entre outros assuntos, você acompanha agora aqui no GG depois do vídeo. Olha só, nossa parceira GoCase está fazendo aniversário de 10 anos e tá rolando um descontão especial para você de até 70% em diversos produtos no site da GoCase e, claro, utilizando o nosso cupom GOGLORIOSO, o desconto fica melhor ainda. Saca só essa garrafa térmica fresh aqui que mantém a sua bebida por 12 horas geladinha ou quente, né? Depende, aqui no Rio de Janeiro eu basicamente só uso ela para bebida gelada, mas se você quer uma bebida quente, ela mantém por 12 horas, essencial. Essa aqui eu utilizo no meu dia a dia. Ainda tem a garrafa Urban, que é aquela que você leva pro trabalho, leva pra academia, mantém sua bebida geladinha e você consegue transportar ela com mais facilidade, sem contar os copos, né? Os copos, cada modelo maravilhoso. Tem o modelo da linha Fire, são diversas estampas. Esse daqui, ó, forjado no fogo. Lá no site você vai encontrar também do tempo de Botafogo, vai ter de campeão brasileiro, de campeão da Libertadores, enfim, diversos modelos especiais que estão em promoção na GoCase. E claro, não esquece, utilize o nosso cupom GOGLORIOSO, você tem aquele descontão em comemoração ao aniversário de 10 anos da nossa parceira GoCase. Então não perde tempo e clica no link que está no primeiro comentário fixado ou na descrição desse vídeo, beleza? Muito obrigado, somos mais de 126 mil inscritos aqui no GG, rumando para os 127, rumando para os 130 mil. Eu quero agradecer a moral diária que vocês nos dão aqui no GG. Segue a gente também lá no nosso Instagram, me segue no Twitter, Maicão também, com os perfis. Voltem, agora a gente deu uma folga para todo mundo, né? Inclusive para nossa cabeça, mas estamos voltando com tudo agora em todas as plataformas, falando de Botafogo do mais tradicional. E não se esqueça, falei ontem, né? Repito hoje, vamos fazer o sorteio da nossa camisa. Sorteio da camisa para quem nas lives chegou junto no Pix e no Superchat. Então não perca, pode ser na próxima edição, amanhã na live, a gente já vai lançar para você saber se ganhou ou não, tá certo? E continue colaborando, torne-se membro da família Gigante Glorioso. Vou sortear para os membros do GG também no mesmo dia a garrafa da GoCase, garrafa linda, maravilhosa do tricampeonato brasileiro da GoCase. Volta agora, vamos lá. O Botafogo e todos os outros clubes terão essa extraordinariedade dentro da janela que já é uma exceção. A janela do meio do ano, que é a janela do Super Mundial de Clubes da FIFA, ela vai permitir que os clubes contratem até 6 jogadores. Só para o Mundial. Então pode acontecer de fazer contratos de 30 dias, contrato de 1 mês, para que os clubes se reforcem visando ao Super Mundial de Clubes da FIFA. Essa regra foi boa para quem? Foi boa para os clubes sul-americanos, asiáticos, do mundo inteiro, à exceção dos clubes europeus, tá? Porque para jogar no futebol europeu você não precisa do Super Mundial de Clubes. Já é atrativo por si só. Para jogar nos outros clubes, essa é uma questão atrativa. Então, não quero jogar no Brasil e tal, mas o Super Mundial de Clubes não vai ser no Brasil, não preciso nem estar no Brasil, olha que legal, né? Então, já chego, faço pré-temporada lá nos Estados Unidos, né? Os clubes vão viajar antes, então já busco ali um entrosamento com os parceiros de equipe nesse meio tempo e tal. Isso aconteceu, né? Eu lembro que
na Copa Toyota, eu lembro do Cruzeiro, né? O Cruzeiro tinha um time bem inferior ao Borussia Dortmund e, sim, fez um contrato de um jogo com o Bebeto e com o Donizete. É claro que não deu certo, o Borussia venceu por 2-0, o Cruzeiro tentou o Bebeto, que é um jogador tetracampeão do mundo, tentou o Donizete, que tinha acabado de ser campeão do Botafogo, depois foi campeão do Vasco em 98, mas não deu. Para esse Mundial de Clubes, como é um Mundial estilo Copa do Mundo mesmo, né? Vai haver uma preparação, eu acho que pode ser interessante, principalmente para quem tem o beneplácito, a vantagem de fazer parte de uma rede multiclubes. Vamos supor que o Bahia estivesse no Super Mundial de Clubes e o Manchester City não. Seria inimaginável, mas poderia acontecer. Seria legal. Manchester City emprestando por um mês, contratos de 30 dias, jogadores para o Bahia, fazem parte da mesma rede multiclubes, né? Depois devolve um empréstimo sem custos, né? Enfim, a forma como essas contratações vão acontecer pouco interessa. Mas é a oportunidade, a gente vê muito acontecer isso entre Crystal Palace e Lyon. Vimos acontecer entre Botafogo e Lyon no caso do Thiago Almada. Mas o Zaha, por exemplo, que é um jogador fantástico, jogando muita bola no Crystal Palace, foi pro Lyon. O Lacazette, que hoje está no Lyon, a gente sempre falou, pô, Alexandre Lacazette é um jogador, é um diferencial técnico. Seria interessante que o John Textor fizesse essa movimentação, usando o exemplo do Payet, que é um jogador francês, já atuou em alto nível no Olympique Marseille, hoje está lá no Vasco, está no banco de reserva, não está jogando nada e tal. Mas a questão é possível que um francês que joga em alto nível atue no futebol brasileiro, atue no futebol carioca. Então não vai ser o primeiro, né? Para quem é que vai cometer essa loucura? Não vai ser o primeiro. Então eu sempre penso que nesse Mundial de Clubes o Botafogo poderia se beneficiar de alguma forma, porque o Lacazette está em final de contrato. Agora nem é mais a questão de final de contrato. Agora podem ser negociações, empréstimos, contratos curtos. Então, se a gente parar para pensar nos jogadores que a rede Eagle tem hoje para oferecer, é claro que a gente vai pensar no Lyon. Né? A gente vai pensar no Lyon. O Thiago Almada retornar para o Botafogo para a disputa do Super Mundial de Clubes nunca foi tão realidade. Primeiro, pela forma de negociação do Botafogo com o Lyon, foi um empréstimo, né, sem custos. Então, o Almada ele tá ali sem contrato amarrado, ele tá solto. Então, para ele voltar a jogar o Mundial e depois ser negociado em definitivo com o Lyon, é um pulo. O Lacazette, que já vai ficar sem contrato, poderia fazer um contrato de 30 dias, né, com o Botafogo para jogar o Super Mundial de Clubes. Cherki, não sei se já vai estar negociado até o momento, mas poderia também encorpar esse elenco do Botafogo. Existem Zaha, né, o Zaha, que é bom jogador. Então tem alguns jogadores de destaque que poderiam fazer esse movimento. Eu não acredito que o Botafogo consiga, na janela do Mundial, buscar jogadores com mais qualidade do que esses que eu falei. Pode ser que busque no mundo árabe, jogadores vindo da Europa, mais experientes. Até pode. Mas eu vejo a grande oportunidade de o John Textor, principalmente porque os clubes que estão no grupo do Botafogo são os clubes mais fortes, se nós formos contar os outros grupos com clubes brasileiros. O Botafogo tem o grupo mais forte, com PSG e Atlético de Madrid. E aí você pode falar, mas perderam ontem, Guilherme. PSG perdeu ontem, anteontem, na verdade, né? Perdeu para o Liverpool, o Atlético de Madrid perdeu para o Real Madrid. Gente, quem viu o jogo, né, ou os jogos, viu que o PSG massacrou o Liverpool. Aquele frangueiro lá da seleção brasileira, o Alisson, fez milagres. Fechou o gol. Não fosse isso, o PSG teria vencido o jogo. Ou seja, o Paris Saint-Germain está jogando, não vou dizer em alto nível, mas num nível que está muito acima de qualquer equipe brasileira. E aí a gente vai ter que contar com a mística do Paris Saint-Germain peidar na farofa, né? Traduzindo aqui, né? Arregar no torneio importante. Nunca ganhou uma Champions League, sempre que chega perto dá uma fracassada
Vamos ter que torcer para no Mundial manter essa tradição, né? E o Atlético de Madrid está jogando muita bola. Quem viu aquele 4-4 Barcelona e Atlético de Madrid ficou preocupadíssimo. O Atlético de Madrid está jogando muita bola. Qual vai ser a vantagem, se é que eu posso dizer isso, né? A vantagem é que essas equipes estarão em final de temporada e fisicamente estarão bem mais desgastadas do que o Botafogo, que vai estar no meio de uma temporada. E esses jogadores, né, da Rede Eagle, que poderiam vir para o Glorioso, também estariam já no final de temporada, também estariam um pouco mais desgastados, né? Então você já pega um cara que está desgastado, está no seu limite físico, né? Mas mesmo assim, eu não vejo outra forma de nós buscarmos nos equiparar em termos técnicos se não trouxermos jogadores que já estejam acostumados com o enfrentamento dessas equipes. Então os atletas, alguns atletas do Lyon, alguns atletas do Crystal Palace já estão acostumados com esses embates, com esses confrontos com grandes equipes. Poderiam enriquecer e fortalecer esse elenco do Botafogo, mesmo que seja de uma forma pontual, porque eu tenho certeza que o John Textor não quer o Botafogo passando vergonha no Mundial de Clubes. A classificação seria espetacular, eu diria que seria talvez um dos grandes feitos do Botafogo. Eu já vi, quem é da minha idade, eu tenho 40 anos, né? Já viu o Botafogo peitando adversário europeu. A gente lembra do Teresa Herrera de 1996, né? Mas aquela época, mesmo com grandes craques, investimento maior e tal, não havia uma disparidade tão grande entre os clubes brasileiros e os clubes europeus, né? Não havia essa disparidade tão grande, havia uma diferença, mas a disparidade não era gigantesca como é hoje. O Botafogo venceu o campeão espanhol, La Coruña, 2-1, 96. Botafogo empatou com a Juventus em 4-4, a Juventus campeã da Champions League, campeã da Copa Toyota, e o Botafogo venceu nos pênaltis por 3-0, sendo campeão do troféu Teresa Herrera. Eu já vi isso, passou ao vivo na Sport TV naquela época, né? Eu já vi. Mas hoje a gente sabe que é mais difícil, é muito mais difícil. Para você competir, não é nem igual estágio, isso não vai acontecer, mas para competir é preciso ter jogadores mais gabaritados. E se existe uma vantagem do Botafogo em relação aos outros rivais, é fazer parte de uma rede multiclubes. É agora, hein, Lyon? É agora. Você é o irmão rico, mas o irmão que está numa fase péssima, né? Você está por baixo, você está na fase horrorosa. Quem está dando orgulho pro papai é o Botafogo. Então tá na hora de você fazer a sua parte e colocar o Botafogo para brilhar mais ainda, tá certo? Não vejo a hora dessas movimentações acontecerem a nosso favor também. Eu fico por aqui, beijo grande no seu coração. Mais tarde a gente volta com outras informações do Botafogo em mais um dia de treinamento. Saudações alvinegras, fui!